Eu saúdo meus irmãos em Cristo Jesus, com a santa e gloriosa paz do Senhor. E gostaria de fazer lembrá-los dessa tarde, no qual andamos debatendo com o povo adventista, em especial o Enoque. Enoque é um defensor assíduo do sábado, da lei. Mas hoje nós conversando, chegamos a um momento de tanto colocar versículo para um e para outro. Ele disse para mim que você está equivocado, porque nós estamos enxertados como israelense, ou seja, como judeu, por Cristo. Aí na mesma hora o Espírito Santo me deu algo e eu falei assim: mas qual das duas Israel, povo israelita, você foi enxertado? No material, no físico ou no espiritual? Aí o debate hoje era exatamente por causa do sábado, E aí ele falou: não, se eu disser que é pelo espiritual, aí eu tenho que abrir mão do sábado. Olha, é pasmo, porque eles conhecem a verdade, eles sabem da verdade. Tanto que na mesma hora, ele percebeu que se ele dissesse que era espiritual, ele teria que abandonar a lei, porque a espiritual é a igreja de Cristo, é o corpo. Então, eu vou ler para vocês aqui um texto bastante explicativo, que não deixa margem de interpretação errada, mas eles deturpam, eles torcem, fazem um malabarismo para autenticar a fé que foi introduzida neles, não por Cristo, mas pela Ellen White e os seus dirigentes da IASD. Então diz assim, o sábado ele foi dado apenas para os judeus somente. E aí vem Êxodo capítulo 31, versículo 14. Portanto, guardeis os sábados, porque santo é, para vós aquele que profanar certamente morrerá. Porque qualquer um que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do meu povo. Ou seja, seriam apedrejados. O interessante é que hoje o debate foi assíduo, foi bastante bem fervoroso. E hoje é sábado. E eles estavam na internet e dizem que guardam o sábado. É o seguinte, quando começa a se publicar, eles estão fora da internet, mas aí não resiste à tentação. Quando a gente começa a publicar aqui, aí eles não aguentam, não suportam, aí entra e quebram o sábado, que eles tanto dizem que guardam. Então aqui esse versículo ele não deixa margem para a interpretação errônea, mas eles têm prazer em deturpar, em mudar, em alterar para dar legalidade aos ensinamentos e às doutrinas que eles ensinam lá de Efésios 4, de 1 a 5. E quando nós vamos ali para o Efésios 2, capítulo 15 e 16, vejam bem o que o Senhor fala para nós, o apóstolo Paulo, Anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenança para si, mesmo criados os dois um novo ser humano, realizada assim a paz. E o 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio no qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. E o 17, vindo ele, proclamou a paz para vós que estavas longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Queridos, não tem como contestar isso aí. Está bem explicado, bem nítido, para que você que conhece, que é leitor da Bíblia e que procura seguir a ele. Como é que eu posso dizer que eu preciso da lei, que a lei importa guardar o sábado? Porque se eu não guardar o sábado, implica na salvação. Interessante. Isso nos deixa triste por causa da cegueira espiritual que esse povo foi introduzido, foi doutrinados, e que é difícil de tirar isso da mente deles. Eles não têm culpa. Isso aí está enraizado dentro deles como verdade, E a gente vê a deturpação dos versículos da doutrina para dar veracidade aos ensinamentos deles. E isso choca. E nós ficamos muitas das vezes na internet o dia e noite
tentando ajudar, tentando passar algo para eles, para tentar abrir a mente deles, fazê-los entender que nós não estamos na lei, estamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A nova e eterna aliança no sangue. Eterna quer dizer que não tem mais aliança. E Jesus falou, e Deus falou lá para Israel, que no futuro faria uma nova aliança com eles e escreveria suas leis na tábua do coração. É duro, mas é divertido o dia todo passar debatendo com eles. O Enoque é um assíduo guardador da lei, que diz guardar, que na verdade não guarda, a gente sabe que eles não guardam. E quando nós lemos isso aqui, querido, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança para si mesmo criar dois em um novo, ou seja, reuniu duas naturezas em uma só. Nós agora somos o que? O corpo de Cristo. E Jesus Cristo é a cabeça. Jesus Cristo não é o advogado deles, porque eles estão pela lei. E o versículo que eu li, caído aquele que tenta se justificar pela lei, caído está da graça de Jesus. Então ele não está na graça, ele vai ter que cumprir toda a lei, que não é 10 mandamentos, porque não existe na Bíblia nenhum respaldo bíblico que dê credibilidade para dizer que a lei foi dividida em 10 mandamentos. Isso aí é invenção, tá? Porque a lei, na verdade, são 613 mandamentos pela Torá. Não existe divisão. E eu tenho um vídeo que eu tenho publicado aí que os judeus esclarecem isso. Acho até um equívoco de defender alguma parte da lei e não a outra. Vejam bem, Gálatas capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Que quer de todos os homens se salvar e que venham ao conhecimento da verdade, que é o que eles estão precisando. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o único sacerdote que faz a mediação entre o pecador e Deus, ou seja, a reconciliação, que nós estávamos afastados de Deus pela lei, porque ninguém cumpre a lei. Eu queria que um de vocês me apresente um de vocês adventista que tenham cumprido a lei, ou que diga eu vou cumprir, porque se você afirmar isso, querido, você está pecando, tentando desmentir a Deus, porque Deus, através do apóstolo, ele deixou escrito bem detalhado que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Se eu disser que eu tenho condições de cumprir a lei, eu estou desmentindo a Deus. Se eu não digo que eu estou desmentindo a Deus, eu estou dizendo que eu tenho a mesma capacidade de Cristo e que eu posso cumprir a lei sem precisar do sacrifício de Cristo. Eu vou me salvar então pelas obras das minhas mãos, porque eu vou guardar o sábado. Então eu vou salvar a minha alma pelas minhas próprias mãos, pelas minhas próprias forças. Mas quando você apresenta um versículo desse para eles, eles se refutam alegando que Cristo ajuda eles a cumprir a lei. Cristo veio para cumprir a lei, não veio para ajudar a cumprir a lei. Porque a lei que vocês cumprem, a lei que vocês estão cumprindo é a lei mosaica, dada ao povo israelita, não foi para a igreja. Por quê? Porque a igreja, hoje, ela recebeu, na forma do Espírito Santo proveniente de Deus, ele para habitar dentro de nós e a sua lei com ele, que nos ensina todos os dias como cumprir a lei, nos ensinando, santificando e preparando, para que a gente tenha a lei gravada no coração e não em 2 tábuas de pedra. A lei está dentro de nós. Quando eu vou fazer, em que sentido? Está dentro de nós a mesma lei, porém em 2 mandamentos, conforme Jesus ensinou. Jesus, em Lucas capítulo 6, se não me falha a memória, ele tinha acabado de dar um ensinamento e vem ali um senhor acaba dele falando: mestre, o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus pergunta para ele: o que diz a lei? Amarás ao teu Deus com todo o teu coração, como a ti mesmo.
Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade, de todo o teu ser. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem sabia da lei porque ele vivia na lei e cumpria a lei. Porém, ele quis tentar Jesus, ele quis envergonhar Jesus, como vocês fazem com a gente, os adventistas. E ele diz, aí Jesus disse para aquele homem: cumpre esses mandamentos e viverás. Por quê? Porque eu amando a Deus e amando o meu próximo, eu vou cumprir o primeiro mandamento amando a Deus. O segundo mandamento eu vou cumprir quando eu amo o meu próximo. Eu não roubarei, eu não adulterarei com ele, eu não desejarei as coisas dele, muito pelo contrário, me alegrarei com as suas vitórias. Então, esses 9 mandamentos vão estar escondidos no amar ao próximo, porque o reino de Deus, a sua base, o seu alicerce é o amor. O caráter de Deus é o amor, não é apedrejamento. A lei só servia de aio para nos conduzir ao Salvador, coisas que vocês não querem. Querem continuar com a lei, desprezando Cristo, ou seja, tudo com Jesus, sem a lei nada, sem o sábado nada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessa lei que já está cumprida por ele, querido. Em nome de Jesus, abra a tua mente, entrega a tua vida a Jesus. Como é que você vai para Deus se ele mesmo diz, Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem. Ele não disse ninguém vai ao Pai, quando ele diz ninguém vem, porque ele mesmo é o Pai. Ele está dizendo: vem a mim, ninguém vem ao Pai, vem ao Pai ele, se não for por mim. Se você não aceitar o Filho de Jesus, o Filho de Deus, você não vai ser salvo. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente de vocês. E vocês possam ser uma igreja verdadeira. Iludiram vocês que vocês são os escolhidos para salvar as igrejas, que as igrejas guardam domingo e tem o número da besta. Pelo amor de Deus. Quem guarda o domingo é a Igreja Católica. Nós guardamos o nosso corpo. Sabe por quê? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é essa sinagoga que vocês andam, não. Deus não habita em templo feito pela mão de homens ou de pedras. Deus habita no nosso corpo. Ele está em nós, nós somos a igreja. O corpo dele, a cabeça é ele. Porque o livro de Coríntios nos dá bem claro isso. Não sabeis vós que vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós proveniente de Deus? E que manda que apresentemos vossos corpos em sacrifício vivo e agradáveis a Deus. Por quê? Porque ele está em mim, transformando a minha vida para servir de testemunho de Cristo, não é a lei. Quando eu ando por a rua, eu tenho que andar como Cristo andou, eu tenho que falar como Cristo falou, eu tenho que estar na escola como um servo de Deus, para que o mundo possa ver a diferença que o Espírito Santo de Deus está fazendo em mim, para que o nome de Jesus seja glorificado em cima da minha vida. Vocês acham que debatendo aqui, xingando, porque vocês xingam os cristãos, eles querem te levar a salvação para ti, e vocês xingam. Tem momentos que eu vi aí um pastor, o meu amigo Sérgio, quer dizer que eu não preciso cumprir a lei, eu posso adulterar com a sua mulher. Isso é coisa que sai da boca de um pastor. Que mudança fez a religião nele, porque ele não é cristão. Fariseu, os mesmos fariseus do passado que brigavam com Jesus estão hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estou te falando isso porque eu sou pastor e tenho feito de tudo para representar o reino de Deus na terra, através da minha vida, da minha família. Eu tenho me esforçado e Deus tem me abençoado. A minha trajetória até
o cargo que eu ocupo hoje como pastor foi assim, tipo relâmpago, porque eu demorei a me converter a Jesus Cristo. Hoje eu posso dizer, eu conheço a Cristo, eu vivo para Cristo. Temos cristãos que estão errando? Temos. Mas nós temos um advogado no céu. Vocês, se tentarem se justificar pela lei, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz: se você tropeçar, meu querido, em um só dos mandamentos, você vai para o lago de fogo por causa de todos os outros. Você vai errar toda a lei. Porque Deus deu um favor imerecido ao seu Filho para nós que não merecemos. E você está rejeitando a graça de Jesus para fazer a mesma coisa que Ele fez. A lei, ela é santa, justa e perfeita, querido. Nós somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram e fora da vida eterna estão. Se eu disser que vou cumprir a lei, eu estou desmentindo a Deus, então parem com isso. Em nome de Jesus, não me queiram mal. Eu amo vocês, porque a gente foi chamado para lá. Que Deus abençoe em nome de Jesus.